Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, que Deus nos proteja sempre nessa quarta-feira de São João Crisóstomo, Bispo e Doutor da Igreja, no dia 13 de setembro de 2023. Aqui nos diz: São João Crisóstomo nasceu em 349 e morreu em 407. Foi anunciador fiel da palavra de Deus como presbítero em Antioquia e bispo em Constantinopla. Dedicou-se à evangelização e à catequese, à obra litúrgica, caritativa e missionária. Sua pregação no campo moral e social acarretou-lhe duras oposições e, enfim, ao desterro, onde faleceu. Em sua obra de doutor, destaca-se o seu comentário às Escrituras, especialmente às cartas paulinas. Pedimos a São João Crisóstomo que interceda por todos nós. E o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrima. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fazemos memória de São João Crisóstomo, cujo o nome significa garganta de ouro, viu? E ao mesmo tempo nos deparamos com esse Evangelho de Lucas que nos traz as bem-aventuranças e os ai de vós em Lucas. Mateus tem lá no Sermão da Montanha as 8 bem-aventuranças, com mais 2 são 10 afirmações. E Lucas coloca 4, se referindo a 4 realidades e ao mesmo tempo a crítica ao ai de vós também a 4 realidades. O que Lucas toca? Lembrando que Lucas tem como princípio Deus é misericordioso, mas existe também uma dura crítica social a respeito da estrutura do pecado social. Nós temos talvez 3 pecados, segundo uma explicação do cardeal Carlos Martini. Nós temos o pecado social, quando a sociedade se organiza e determina que um grupo tem que ser sacrificado em benefício do outro. Nós temos os pecados coletivos, quando nós nos unimos em um grupo e determinamos a morte de outro grupo, por exemplo, os nazistas. Era lei eliminar judeu, não havia problema em relação a isso. E depois temos os nossos pecados individuais, que são as nossas transgressões individuais e pessoais diante da vida e da lei e das orientações que Deus nos dá através da Sagrada Escritura. Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, é interessante isso, levantando os olhos para os seus discípulos, Jesus disse. O olhar de Jesus é sempre muito importante, porque quando Jesus olha, Jesus está vendo um ser humano, está vendo uma realidade, está vendo uma situação. Cada vez que aparece a palavra Jesus olhou, Jesus está se deparando com alguma coisa. E como Jesus conhece o ser humano, conhece os corações, conhece a intimidade, Jesus está olhando para os seus discípulos e diz. E a primeira são as bem-aventuranças. Bem-aventuranças é uma proposta de felicidade, é uma proposta boa,
é uma proposta de conduta, de reconhecimento, de constatação, de caminho a ser seguido. Então a primeira vem, bem-aventurados sois vós os pobres. Mateus usa pobre de espírito, viu? E aqui usa só pobres, porque vosso é o reino de Deus, igualzinho de Mateus. O reino de Deus pertence aos pobres. Pobres são o quê? As pessoas que a única coisa que eles têm na vida é a fé em Deus. Há pessoas que é assim, que a única coisa que tem na vida é a fé em Deus. E quando a gente fala pobre, não é só uma questão bancária, porque se fosse assim tá fácil, viu? Se for assim tá muito fácil. Não é querendo justificar ou criar uma reflexão para agradar a todos, mas se for assim está muito tranquilo. Quer dizer, quem é rico não vai para o céu e quem é pobre vai para o céu. Mas se o pobre for explorador, se o pobre for mercenário, se o pobre for vingativo, se o pobre explorar os outros, se for um criminoso, então vai para o céu assim mesmo? Então a gente vai olhando que não é só uma questão econômica. Ser rico e ser pobre, na realidade, é como você trata as coisas que você tem. Quando eu sou muito apegado àquilo que eu tenho e acho que o único sentido da vida é o que nós possuímos, então eu me torno muito rico porque eu sou apegado aos bens. Mas eu posso ter muita coisa e não ser apegado a isso. E achar que fazer o bem ao próximo é que interessa. Por isso, quando a gente olha assim, Jesus está falando que pobre é aquela pessoa boa que a única coisa que ela tem na vida é a fé em Deus. Deles é o reino dos céus, reino de Deus. O segundo aspecto, bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Estamos falando de fome, de comida, de gente que tem que ir no lixão para buscar comida. Apesar que hoje, no mundo de hoje, não temos mais tanta fome como nós tínhamos antigamente, né? Hoje, às vezes, as pessoas estão morrendo mais de gordura do que de fome, viu? Então, o problema da comida no mundo é a má distribuição, né? A má distribuição. Joga-se muita comida fora em determinados ambientes e falta em outros. Não é que falta comida, falta distribuição, falta consciência de que comida é algo que não se joga fora. A gente foi educado nessa lógica, né? O que eu coloquei no prato eu tenho que comer. E até hoje, quando eu coloco no prato, exagero e eu não consigo comer, eu fico com a consciência meio pesada, né? Fico meio chateado com essa situação. A outra, bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Então, quando fala de choro, é porque tem gente desesperada, tem gente entristecida, tem gente que não sabe o que fazer da vida, tem gente que está atrapalhada, tem gente que está chorando, está derramando as lágrimas. É preciso a gente olhar para o sofrimento humano. Tem gente que passa fome, mas tem gente que está sofrendo muito. Tem gente que está aí angustiado, inquieto. Nós somos um país em que se toma muito remédio controlado. A gente toma remédio para dormir, toma remédio para acordar. Depois, bem-aventurados vós que agora... Não. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. A quarta é a perseguição. A perseguição para quem acredita em Jesus. A perseguição de quem não quer saber de Jesus. Então, Lucas coloca essas 4 bem-aventuranças. Nós estamos falando de gente pobre, gente com fome, gente que chora e gente perseguida. Esses são bem-aventurados porque passam por tudo isso por causa de Jesus. Mas também ao contrário, ai de vós os ricos, ai de vós os que estão saciados, ai de vós os que estão rindo e ai de vós os que são elogiados. E aí a referência era assim que vocês tratavam os profetas. É assim que vocês tratavam os profetas. Por isso que Deus abençoe a todos nós, nos faça ser bem-aventurados e que a gente consiga dar passos e superar as dificuldades da nossa vida no dia a dia. Um abraço e até mais.